A teoria das camadas da personalidade de Olavo de Carvalho é uma grande ferramenta de desenvolvimento pessoal. Porém, eu vejo que as pessoas tendem a cometer 3 erros quando elas começam a estudar sobre a teoria. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são esses 3 erros e vou também mostrar como essa teoria pode ajudar você a superar uma das grandes limitações que nós temos na cultura brasileira. O primeiro erro é o seguinte: quando as pessoas descobrem essa teoria, elas têm uma tendência natural a começar a querer passar de camada o mais rápido possível. E isso é compreensível. Quando você coloca uma coisa numa escala, a gente naturalmente tende a olhar para as partes de cima da escala, né? O topo, e querer chegar lá o mais rápido possível. Porém, a ideia de você querer progredir rapidamente nas camadas da personalidade é contraditório com a própria teoria das camadas da personalidade. Por quê? Porque a teoria mostra que em cada fase da vida você tem um desafio existencial. E você passa de camada quando você resolve aquele desafio existencial. E não existe o desafio de passar de camada. Passar de camada é um efeito indireto de você enfrentar uma questão real. Por exemplo, desenvolver capacidades concretas de agir sobre a realidade, entrar num sistema de direitos e deveres e encontrar o seu lugar social, ou desenvolver uma personalidade formada, madura, com um alto grau de autoconsciência. Então tudo isso são desafios diferentes, você precisa passar de um para poder entrar no outro. Mas não existe tipo o desejo de pular de camada por pular, entendeu? O amadurecimento é um efeito indireto de você lidar com a realidade, não é algo que você busca como um valor em si mesmo. Então é compreensível, eu entendo que as pessoas fazem isso, você vê a escala e de repente você pensa, eu quero chegar, né, eu quero ir melhorar, eu quero subir no topo, mas é certo amadurecer, é certo melhorar, mas você faz isso entrando em contato com os problemas que você está realmente enfrentando e não simplesmente querendo subir nessa hierarquia abstrata que você acabou de descobrir. O segundo erro que eu vejo as pessoas fazerem é que elas tendem a pensar que as questões de uma camada desaparecem quando você pula de fase. E é importante lembrar que Olavo, o cara que domina a linguagem no nível talvez dos nossos maiores escritores da história, certamente o maior dessa geração, então ele não usou a expressão camadas à toa. Ele não falou etapas da personalidade, né? Ele não falou fases da personalidade, ele falou camadas. E a expressão camadas remete a algo que vai cobrindo a outra parte, mas ainda está aí. O que acontece com você e os aspectos da personalidade que surgem, que se formam a partir de uma determinada camada, vão continuar com você pelo resto da vida. Então mesmo uma pessoa madura, que está olhando para trás e pensando o que é que ela criou da vida, quem ela é, o que é que ela fez, ou seja, enfrentando questões da 8ª camada, ela vai ter padrões afetivos que se formaram muito antes. E esses padrões podem até causar problemas e dificuldades, eles só não vão ser mais o centro da vida delas, mas eles ainda vão estar presentes e ela pode ter que rever e repensar e até tentar modificar esses padrões de uma camada anterior. Isso não é evoluir, isso não é cair de nível. É o processo normal, todas essas respostas que nós vamos encontrando aos desafios da vida vão se agregando e se somando de modo que a gente nunca supera realmente no sentido de deixar de precisar pensar sobre as questões anteriores. A gente simplesmente ganha um novo foco e dá uma ordem de prioridade nova às questões que continuam existindo na nossa alma, na nossa personalidade. E por fim, o terceiro erro, que na verdade é um erro que motiva muitas das coisas que eu tenho escrito, dos vídeos que eu tenho gravado, é que eu acredito que as pessoas tendem a pular rápido demais pelas camadas intermediárias. Elas tendem a se empolgar muito com a 4ª camada, porque a camada dos afetos é muito importante na sociedade brasileira, né? Nós somos um povo muito efusivo, com muita instabilidade nos relacionamentos, instabilidade nas relações sociais. Então muita gente se identifica com essa camada ou percebe que as pessoas ao seu redor estão nessa camada. Então as pessoas pensam muito na 4ª camada. E aí depois elas querem pular rapidamente para a 9ª camada. E vocês vão ver vários vídeos meus, por mais que eu seja uma pessoa que admire muito o papel da inteligência, defenda a importância da filosofia e ache que estudar é um dos principais elementos de autodesenvolvimento, a gente tem que ter cuidado para não se concentrar demais nas questões intelectuais e deixar de enfrentar as questões concretas da vida. Eu vejo que o Brasil tem uma fragilidade enorme em questões da 6ª camada. Quando eu me mudei para o Canadá, eu vi claramente que uma das coisas que tornava muito fácil viver aqui, apesar de ter vários problemas, não é de longe uma sociedade perfeita, mas tem muitas pessoas que estão numa estrutura de direitos e deveres muito organizada, ou seja, tem muita gente na 7ª camada. E isso é possível porque a sociedade tem uma espécie de patrimônio de pessoas com capacidades reais, com capacidade de agir sobre a realidade, de mudar a realidade. Então isso dá uma certa medida de objetividade nas relações sociais que torna mais fácil criar essas relações de direitos e deveres, ou seja,
quando você tem muita gente solidamente na sexta camada, fica fácil que algumas pessoas adquiram uma posição de liderança e organizem a sociedade para dar mais coesão social ao funcionamento do grupo como um todo. Porém, isso não acontece tanto no Brasil, porque a gente tem essa deficiência por uma série de motivos que eu vou explorar depois. Então, as pessoas pulam demais por isso, elas começam a pensar demais no caminho intelectual e é difícil você ter um debate intelectual sério se as pessoas não têm uma personalidade madura e estável. E mesmo que você já tenha passado por isso, mesmo que você já seja uma pessoa madura, você vai lidar com pessoas que ainda estão nessas outras camadas, estão enfrentando questões de inserção social, de desenvolvimento de capacidade. Então você precisa ter uma sensibilidade para lidar com isso. Por isso eu acho que a gente deve usar a teoria das camadas da personalidade para também entender isso, não apenas para querer subir o mais rápido possível, mas para prestar atenção nessas camadas meio esquecidas aí, nessas camadas que não são tão chiques, não geram tanta empolgação, mas são muito importantes para nosso desenvolvimento e para a organização da sociedade. E foi pensando nisso que eu fiz o próximo vídeo, eu vou colocar aqui o link, é um vídeo que mostra justamente os fatores que eu identifico na sociedade brasileira que tornam difícil a capacidade de executar. Quem vê esse vídeo vai ver que tem aí uma oportunidade e até uma certa missão para a gente. Se você entende isso e você desenvolve sua capacidade de executar, você pode se tornar um grande ativo para a sociedade brasileira e contribuir para que a gente supere esses nossos problemas. Esqueci de dizer que tem um artigo meu mais longo sobre a teoria das camadas no meu site. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço também se você puder curtir o vídeo, entrar no meu canal e compartilhar com seus amigos. Na sequência eu vou colocar aqui o link para o vídeo sobre execução, para você entender por que a cultura brasileira torna difícil que a gente aprenda a executar e o que você pode fazer para superar isso. Até mais!